nossa visitante aqui, ela veio com o Alisson, eu vi eles entrando aqui, e nós temos um trabalho com profissionais do sexo transexuais. Eu lembro quando nós estávamos trabalhando ali nessa questão da sexualidade no começo, nós estávamos numa área de prostituição da cidade, e a gente não via tantos frutos, assim, a gente não via uma abertura tão grande, embora eu quero voltar lá nessas áreas. E talvez você possa pensar, você está nos ouvindo aqui presencialmente e também online, você pode pensar, nossa, o que eles estão falando? Nós estamos falando de evangelismo profético, uma linguagem cristã, acho que seria dessa forma, mas talvez uma linguagem um pouco secularizada. Nós estamos falando de fazer uma intervenção com esses profissionais do sexo. Há muitas pessoas que não estão ali porque querem. Talvez eu poderia chamar o Kawai aqui. Vou fazer isso, vamos investir aqui um tempo pensando nessas coisas. Vem cá, Kawai. E aí o que acontece? Mas Deus tem feito coisas muito preciosas. Eu acho que eu vou deixar o Kawai, nós não programamos certinho essa introdução, mas eu acho que eu vou deixar o Kawai incendiar nossos corações, encorajar nossas vidas. E aí depois eu posso compartilhar um pouco, e depois nós vamos ter o nosso momento também para ofertar ao Senhor com nossas finanças, não só o nosso sacrifício de louvor, mas nossas finanças. Então vamos ouvir um pouco aqui o Kawai. Então, gente, na verdade eu fiquei muito feliz com o testemunho aí do Clisma, né? O encorajamento dele também. E o que eu quero ressaltar é isso, tipo, a questão das intervenções não se detém somente a eu, a Maíra, mas é algo que é todos nós, né? Eu acho que é uma extensão daquilo que nós fazemos aqui na sala de oração, né? Exatamente, é parte do nosso sacerdócio, né? Nós entendemos que nós servimos ao Senhor, aos santos e também ao mundo, né? Então isso faz parte do nosso serviço ao mundo. Então eu entendo que quando nós oramos aqui, automaticamente é como se nós também devemos ser a resposta das nossas orações lá fora, né? Então eu queria encorajar mais uma vez todos aqueles que estão envolvidos na sala de oração, separar uma sexta-feira, isso acontece a cada 15 dias, para poder estar conosco, ir até as ruas. Não se limita somente àqueles que têm realmente um chamado mais afinco sobre isso, mas todos aqueles que querem expressar o amor de Jesus, todos aqueles que querem abraçar alguém que tanto precisa lá fora, que talvez nunca tenha ouvido realmente falar do Evangelho. E pelos testemunhos que nós vemos, assim, são realmente as pessoas que mais necessitam, às vezes, de um abraço, de uma voz amiga, de chegar lá e só falar, olha, estamos juntos. O que você precisar, estamos aqui. Eu até me emociono porque semana retrasada nós fomos e uma menina estava pronta para tirar sua própria vida, né? Então as meninas gastaram um bom tempo com ela e, assim, para glória e honra do Senhor mesmo, quando a gente voltou anteontem, ela estava lá. Infelizmente ela estava lá, mas felizmente ela estava lá, né? Isso quer dizer que pelo menos ela não atentou contra a própria vida. Então são esses pequenos testemunhos que nos encorajam, e é por isso que eu queria encorajar cada um estar presente, realmente orar ao Senhor, como o Clisma falou, a gente fazer mesmo um tempo onde todo mundo, a gente possa ir peso lá e levar a luz do Senhor Jesus lá fora, tá bom? É isso aí, meu encorajamento. Algo que me encorajou nessa sexta-feira, além da água, só que a água é importante. Talvez você fale, estava calor, né? É normal, vamos comprar água então para servir nesse momento onde nós vamos às ruas. Mas o mais interessante é que eu ouvi de Deus que era para comprar água. E esse é um ponto especial. Quando você sabe, porque você tem uma direção de Deus para fazer aquilo, então dá muito resultado. Na sexta-feira que vem, nós vamos começar algo também, que é uma outra frente do nosso sacerdócio ao mundo. Há alguns anos atrás, na verdade no ano de 2012, tinha um amigo que ele chegou para mim e ele falou bem assim, não, eu entendi, você é esse ministério profético, né? Que eu não entendo muito bem. Ele dizia que entendia, mas daqui a pouco disse que não entendia.
Eu falo, você entende ou não entende? Ele, não, mais ou menos, eu não entendo muito bem, mas eu estou aqui. Eu sei que é de Deus, mas eu não entendo. Daí ele falou assim, não, mas nós temos que apresentar um Jesus mais humano para as pessoas. Um Jesus mais carne e osso, um Jesus mais ser humano. Eu falei, não, eu acho isso ótimo. Ele falou, porque as pessoas têm fome, as pessoas têm sede, as pessoas têm necessidades. Eu falei, é verdade, você está certo. Ele falava, mas eu precisava de uma... Ele falava bem assim, ó, o nome dele é Israel. Talvez um dia eu trago ele aqui para você conhecer. E ele pegou, ele falava assim, não, mas tem que ser numa cena da cidade. Eu falo, cena da cidade, o que ele quer dizer, né? Imagina, ele não me entendia, ele achava eu muito místico, e eu achava ele muito natural. Eu falava, ai meu Deus, uma cena da cidade, o que é isso? Ele falou, não, tem que ser numa vibe, tem que ser num... Eu não entendia muito bem. Daí um dia eu estava passando no pórtico do Shopping Itália. O pórtico é a marquise. Eu falei, pode ser aqui, não pode? Ele falou, esse que é o profético, né? Vai ser aqui. Eu falei, isso, muito bom. E a gente começou ali com 2, 3 pessoas, e nós já reunimos mais de 200, 300 irmãos uma vez, chamamos toda a Giocundo, Curitiba inteiro, para a gente evangelizar ali, e a gente dividiu o espaço ali com a galera do break, é isso, né? Os caras dançam, uma dança de rua ali no pórtico do shopping, e eu lembro que ele falou assim, nós precisávamos de alguém para fazer um sanduíche natural, tem que ser top. Eu falei, pô, aí já gostei, tem que ser top, tem que ser o melhor, tem que ser uma coisa que a gente queira comer, né? E aí a gente pediu para a Elô fazer, e a Elô fazia, a gente ajudava. E na época nós estávamos começando, nós não tínhamos dinheiro para nada, na verdade. E toda semana nós ficávamos pensando como é que nós ia fazer aquele sanduíche natural. Por que eu estou falando isso? Porque na sexta-feira que vem a gente vai começar a ir para esse lugar de novo. É um lugar que Deus nos deu alguns anos atrás, e a gente tinha aberto esse capítulo e tinha fechado, mas eu acredito que a gente vai abrir ele de novo. E talvez nessa volta, as coisas estão retomando na cidade, é importante a gente estar... Porque nós falávamos ontem com a Alessandra, eu e minha esposa, a gente falava sobre se você não sai às ruas, nós vamos ficar aqui apenas orando. Só que o povo da Morávia, o lema era ora e labora, né? Ora e trabalha, né? Então, por exemplo, assim, a gente vai orar e vai ser as respostas das nossas próprias orações, e vamos evangelizar agora, porque quando nós saímos às ruas para os atos de justiça, para as obras de misericórdia, nós conseguimos ver como está o mundo caído, e nós podemos também nos alegrar nas orações respondidas, ok? Então eu queria que você nessa semana orasse a esse respeito, e eu não quero tomar tanto do seu tempo aqui, eu quero que nós nos dediquemos ao ministério da palavra, mas eu queria ainda, num terceiro ponto aqui da nossa introdução, eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9, se você tem um celular, você pode digitar no Google, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 11, eu acho que eu vou pedir para alguém ler para mim. Você pode ler do 6 ao 11, por favor? 6 ao 11. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que, por nós,
se dei graças a Deus. Aleluia. Nós podíamos fazer um estudo expositivo, né, desses versos, mas não é isso para agora. Mas se você ler cada um desses versos, você vai perceber a dinâmica do Senhor, como que Ele lida com a generosidade e como Ele deu ferramentas para que nós possamos crescer na nossa mordomia, para que nós possamos crescer na nossa mordomia. Eu confesso que nessa hora era a hora de todos estarem aqui ouvindo, porque é uma área muito importante, né? E aqui também não fala apenas da nossa mordomia, de sermos bons mordomos sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, sobre aquilo que nós temos produzido, sabe? Mas também sobre uma boa administração. E aqui, se você vê os princípios, você vai ver verso a verso. Se você acompanhar, você vai ver que ele trata da motivação, fala que não devemos dar por necessidade ou por avareza, sabe, com a intenção correta deve ser nossas doações, nossa generosidade, sabe. Depois você vai vendo que ele diz que ele põe um princípio: aquele que semeia pouco colhe pouco, é o princípio da semeadura, mas aquele que semeia muito, colhe muito, né? E também você vê ele falando que vai transbordar, que vai multiplicar essa semente, né? E ele está dizendo também que ele dá pão ao que come, semente ao que semeia. Ou seja, ele está dizendo: se você semear, se você plantar uma semente, não vai lhe faltar o teu pão. Porque muitas vezes nós ficamos pensando: poxa, se eu semear, então talvez eu vou ter essa outra necessidade. Mas as escrituras, os princípios bíblicos são fantásticos, porque eles nos ensinam. Sabe, eu sei que o evangelho muitas vezes tem sido mal representado por muitas pessoas, mas há princípios de vida eterna dentro das escrituras que são sensacionais, são fantásticos, funcionam, uma vez que são aplicados no nosso dia a dia, né? E muitas vezes nós vivemos pensando nas nossas necessidades, vivemos pensando nas nossas necessidades. Nós chegamos a falar uma época sobre como sair da roda dos ratos. O que é a roda dos ratos? Você trabalha, você ganha lá 1.000 e poucos pila e você paga as contas, e você trabalha, tipo, fica um ciclo, você não multiplica. Mas uma vez eu perguntei para um irmão, que é o Wellington, que está aqui, que vai ministrar a palavra hoje, e eu falei: me diga como é que nós prosperamos. E do nada ele soltou assim, ele falou: tem duas formas: fazendo comércio, comprando e vendendo, ou plantando sementes. Olha que sensacional, né? Então eu quero nesse momento pedir que a sua semente dessa manhã seja uma semente generosa. Vou dar um bônus aqui. Vou lembrar o que nós falamos há 2 semanas atrás. Contentamento. Diga comigo: contentamento. O contentamento é a chave que vai proteger o nosso coração nos momentos de abundância e também nos momentos de escassez. Por quê? Porque nos momentos de abundância nós vamos ser gratos ao Senhor, vamos ter contentamento, vamos falar: obrigado, Jesus. Mas também, se passarmos por momentos difíceis, também vamos saber estar contentes com aquilo que tem sido a provisão sobre nossas vidas. Então eu queria te desafiar a você plantar uma semente. A gente deve ter uma máquina de cartão aí. O Tom pode se posicionar, por favor. E você deixar uma semente. Tem um gasofilácio, se você quer deixar uma oferta, um dinheiro. O que nós fazemos com o dinheiro que nós recolhemos aqui? Nós abençoamos pessoas, nós pagamos contas, é isso que nós fazemos, ok? Então eu queria que você se levantasse do seu lugar, trouxesse seu dízimo, suas ofertas, não por necessidade, mas por generosidade. Feche os seus olhos um pouco.
eu sinto de fazer uma exortação, vou fazer com muito amor. Quem foi no Cachorro Quente esse final de semana? Não estou nem aí para quem está nos assistindo lá. Quem foi no Cachorro Quente essa semana? Ok. Quem saiu no final de semana comer alguma coisa na rua? Quem foi no mercado comprar alguma coisa? Quem pagou alguma conta semana passada? Deixa eu falar para você uma coisa. Toda vez que você sai para algum lugar, eu brinquei com o pastor Ademilson, acho. Eu falei assim, eu quero na verdade pegar essa unção da pizzaria. Porque nós fomos comer uma pizza esses tempos atrás, acho umas 2 semanas, e na hora de pagar todo mundo estava lá numa fila, passando o seu cartão, pagando a sua pizza. E nós temos que ter essa mesma prática na casa do Senhor. Vir e trazer a nossa contribuição, todas as vezes. Porque quando a gente sai comer uma pizza, a gente vai levar um cartão lá, Alisson, para pagar a pizza, não é isso que a gente faz? Então, assim também precisa ser na casa do Senhor. Sempre vir com uma oferta, sempre separar algo que expressa o nosso coração a Deus. Amém? Wellington. Vamos abençoar o Wellington. Gente, se nós não formos fiel no pouco, olha só, eu sinto o Senhor falando aqui. Se nós não formos fiel no pouco, como Ele vai nos colocar sobre o muito? Por favor, Nessa versão aqui está dizendo, no 11, né, 2 Coríntios, que você leu, se a gente for fiel, né, em toda aquela discorrendo que você falou, está dizendo assim, ó, e Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que vocês possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso, no 12, né? Por isso que vocês fazem não somente ajudar o povo de Deus, que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Então, tudo tem um propósito, né? Na verdade, Deus dá a semente para glorificar Ele mesmo. Né? Ele dá a semente para que a gente plante, para que a gente devolva para Ele, para que a glória de Deus volte para Ele. Né? Então, se a gente reter essa semente, a gente acaba até pecando. E sabe mais, a gente tem liberdade para conversar de tantas coisas, então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse ponto. Na verdade, eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade da gente prosperar. Eu estava esses dias com um dinheirinho guardado. Eu pensei, eu quero ver se eu multiplico isso aqui. E daqui a pouco eu senti algo no meu coração de abençoar meus familiares, num passeio. E os irmãos que conhecem a gente sabe que a gente vive o dia a dia. Nós já tivemos, assim, talvez não aquela necessidade extraordinária, mas nós já tivemos momentos de aperto, onde irmãos nos socorreram. Eu posso testemunhar tanta coisa aqui, vocês têm que ver. Mas naqueles dias ali a gente tinha uma sobra e eu senti aquilo, mas naturalmente eu queria reter aquilo. Eu queria guardar, mas a Bíblia também diz que é dando que se recebe. Foi um dos momentos mais especiais com a minha família, com a minha avó, com a minha mãe, quando eu servi eles, quando eu honrei, quando eu levei eles no melhor lugar, e eles ficaram, foi alívio para eles, sabe, foi graça, eles ficaram maravilhados. Sério que você vai fazer isso? É claro, eu quero estar com vocês. Eu demonstrei amor através daquela semente, através daquele momento. Então o que acontece? Nós precisamos ser exemplos e ensinar uma geração, sabe? Então eu queria pedir para essa família fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não só nos dízimos, a começar pelos nossos dízimos. A Bíblia diz também, olha, hoje uma aula de finanças aqui. A Bíblia diz que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus.
Posso falar uma coisa? Dízimo é para criança. O que você está falando? Que não é para dizimar? Não, é para começar com o dízimo. Todo mundo já ouviu aquela história da Colgate, que o cara vive com uma parte, né, do dinheiro, e aí vai. Então eu queria desafiar você, eu quero que você olhe no olho da pessoa que está próxima a você. Eu quero que você faça isso agora, por favor. Olhe no olho da pessoa que está próxima a você, faça isso, por favor. Diga: ei, vamos ser fiéis ao nosso Deus. Vamos consagrar a Ele as nossas finanças. Outra coisa, olhe para outra pessoa e fala: seja esperto, não deixe o diabo te roubar. Sabe por quê? Porque se você não dizimar e ofertar na casa do Senhor, você vai fazer isso em algum lugar. Tem um Deus que o apóstolo Paulo disse, chamado ventre. Tá bom? Eu sei que o Hélito está aqui cheio do zelo do Senhor, do temor do Senhor, mas eu acho que é um ponto que nós precisamos tratar. Fidelidade nas nossas finanças. Fidelidade a quem? Aquele a quem nós servimos. Mais uma coisa ainda. Nós estávamos falando no Eclisma sobre os próximos passos. Hoje eu queria ter uma reserva de 10 mil reais por mês. Além de todas as outras coisas. Nós estávamos falando que nós queremos dar um próximo passo na questão do For Freedom, né, que é para a liberdade. E esse trabalho com os profissionais do sexo, mas também esse trabalho de prevenção ao tráfico humano. E você sabia que pessoas hoje são traficadas no dia de hoje? Pessoas são escravizadas ainda hoje. E aí sabe o que acontece? Sabe por que a gente queria ter esse recurso mensal, algo fixo? Que nós queremos alugar uma casa, mobiliar uma casa e manter uma casa. Porque muitas dessas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, que vendem seus corpos, nem todas elas têm o desejo de estar nesse lugar. E às vezes estão ali por falta de oportunidade. Amém? Então que fique a nossa consciência despertada nessa manhã. Em nome de Jesus. Precisamos da fidelidade do povo de Deus nas finanças. Para você que está aqui presencialmente, para você que está nos ouvindo, nos vendo via web online aí, fica aqui a nossa dica. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida do Wellington, da Sara, do Isaac, dessa família que nós tanto apreciamos. Pai, que o Wellington possa compartilhar do seu coração, Pai, na graça do Senhor, Pai. Enquanto nós estendemos as nossas mãos e as nossas orações a Ele, que Ele possa falar sobre o honrar o casamento e os nossos compromissos, Pai. Que nós possamos entrar profundamente no sermão da montanha nessa manhã e receber instrução, sermos ensinados pela Tua palavra, que é vida eterna para nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Desculpe ser tão enfático aqui nas nossas finanças, mas eu creio que honrar os nossos compromissos também tem a ver com aquilo que nós... Aleluia. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Ainda sobre a intervenção, a gente estava lá meditando e falando sobre os próximos passos e teve uma hora que eu falei assim, eu acho que Deus quer. Daí eu parei para me perguntar, mas por que Deus quer? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Então, quando a gente tem algo que é uma distorção da imagem e semelhança do próprio Deus, isso ofende a natureza de Deus. Então a gente precisa se atentar para isso e se identificar com essa indignação, com essa dor, com esse sofrimento, não só deles, mas também do próprio Senhor. Então eu acho que é algo bem propício para esse momento, né? E hoje nós vamos falar sobre honrar o casamento e os nossos compromissos,
que está contido num primeiro momento em Mateus 5, do 31 ao 32, que vai falar sobre o divórcio. E depois, de Mateus 5, 33 até o 37, fala sobre que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Mas antes de entrar no texto, eu não estava na aula passada, embora acompanhei alguns momentos, gostaria que umas 2 ou 3 pessoas falassem algo que lembra da aula passada. Acho que o próprio Clisma poderia acentuar alguma coisa rapidamente, depois mais 2 pessoas. Tanto a casados como a solteiros, então, várias práticas de moralidade que a gente precisa vencer, e até uma tendência nos tempos do aumento da imoralidade, da depravação. Então a gente discorreu sobre isso, sobre vencer com a palavra de Deus, vencer com o Espírito de Deus e vencer também fugindo de tudo aquilo que é aparência do mundo. Quer falar? Não, eu acho que um ponto assim, alto para mim foi quando o Clisma falou sobre nós darmos legalidade, né? Porque nós damos legalidade para que esse espírito, né, tipo, tome conta das nossas ações, assim, né? E como Deus corresponde, assim, a isso, eu acho que foi um ponto bem, assim, forte, assim, que, tipo, falou sobre o espírito de sedução daí, né? Então, eu acho que são coisas que... E sobre também ser os pequenos tropeços que vão levando para um lugar que não é de uma hora para outra. Né? Então, sobre a gente estar vigilante em todo tempo. É uma construção. Mais alguém? Uma coisa que ficou para mim também é a questão dos olhos. Quando você olha a pessoa com os olhos de pureza, com os olhos impuros, você esvazia ela toda a dignidade dela, sabe? Isso me marcou muito, porque tudo começa nos olhos, né? Você esvaziar ela da dignidade dela, de poluição, essas coisas é muito forte. E a imoralidade sexual, ela é uma das coisas que Jesus aborda em Mateus 19 sobre o divórcio, né? Ele fala que você não pode se divorciar. Se você se divorciar e casar novamente, exceto no caso de imoralidade sexual. Então, o quão é importante, né, esse assunto ter sido falado antes, para depois a gente poder entrar nesse. Mas a gente vai discorrer ao longo do tempo. É um assunto delicado que requer bastante atenção. Tipo, não é uma regra, não é uma via de fato, mas é um assunto bíblico e a gente tem que expor, né? Então, em Mateus 5, do 31 ao 32, no Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre as 8 bem-aventuranças. Ele fala sobre resistirmos às 6 tentações e realizar as 5 atividades do reino. Então, o Sermão da Montanha, para a gente aplicar nas nossas vidas e para a gente cultivar, a gente tem que comparar ele como um jardim, como flores, que nós temos que cultivar essas flores. O Sermão da Montanha ele é cultivado dia a dia. E para você cultivar um jardim também você precisa tirar as ervas daninhas, você tirar as pedras, você tirar para que ela floresça. Então esses assuntos, para que eles possam florescer na nossa vida, nós temos que tirar tudo aquilo que impede eles de crescerem. Temos que tirar as pedras, tirar os pinhos, realmente cultivar um jardim. E nesse ponto de considerar a santidade no casamento, isso também é um quesito que também tem que ser cultivado. Cultivado como? É interessante o que o Tom falou, porque tudo começa pelos olhos. Então, como que você cultiva a santidade no casamento? Você começa ela pelos olhos. O Bob Sorge fala sobre o pacto com os olhos. Mas o texto também fala de a gente não jurar falsamente, não fazer falsos votos. Então a gente tem que tomar cuidado também em fazer um pacto. No caso, eu prefiro fazer um pacto que me seja palpável. Vou fazer um pacto com os olhos de 1 ano. Não, vou fazer um pacto com os olhos de 1 dia. Consegui de fazer de 1 dia, então vou fazer um pacto de mais 1 dia. E assim eu vou progredindo e fazendo um pacto a cada dia.
Alguém pode ler, por gentileza, Mateus 5, 31 e 32? Quem repudiar sua esposa, ele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada cometerá adultério. Então aqui muitos dizem que Jesus ele não veio, que Jesus aboliu a lei, mas na verdade Jesus ele cumpriu, ele foi o cumprimento da lei. Tanto é aqui que ele cita a lei, além disso foi dito. Por que ele fala além disso foi dito e não está escrito? Porque a interpretação que os fariseus tiveram da lei foi de maneira errada. Eles pegaram a lei e aplicaram de uma maneira contextual que favorecesse a eles. Então Jesus corrige e reposiciona o espírito da lei. Então o texto diz assim: além disso foi dito. Quem se divorcia da sua esposa, deixa-lhe dar um certificado de divórcio. Então, aquele que se divorciasse da sua esposa, os fariseus eles estavam preocupados com um meio legal para se separar da sua esposa, onde, na verdade, o casamento é dado na aliança física. Então, eles estavam somente preocupados com o meio legal, então eles adaptaram, eles interpretaram a lei de uma maneira errada para se adequar ao estilo de vida deles. Então, essa que os fariseus e os escribas fizeram nesse tempo. E Jesus, ele vem, ele não está abolindo a lei, ele está dizendo assim, mas porém eu digo. Os fariseus disseram, quem se divorcia da sua esposa? Eles mudaram o espírito da lei, mas porém Jesus, ele reposiciona, ele corrige o espírito da lei. Eu digo a vocês. Quem se divorcia de sua esposa por qualquer motivo, exceto por imoralidade sexual, faz com que cometa adultério, e quem se casa com essa mulher divorciada cometa adultério. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? Se você separar da sua esposa sem imoralidade sexual, ou a esposa separar do marido sem a imoralidade sexual, e essa pessoa casa novamente, ela está cometendo adultério. Conforme o que está escrito por Moisés. E no caso, quando há adultério e a pessoa casa novamente, ela não está em adultério. Então mas não é uma permissão, é uma permissão de Deus, mas não é algo que foi dito por Deus, porque está escrito que Deus odeia o divórcio. Mas o texto diz que, em Mateus 19 vai falar que Moisés disse, que foi Moisés que disse, pela dureza do coração do homem foi-lhe permitido o divórcio no caso de imoralidade sexual. Não foi Deus quem disse, porque a palavra de Deus não muda, porque em Malaquias fala, e Deus odeia o divórcio. E também está escrito que a palavra de Deus não muda, que os céus vão passar, a terra vai passar, mas as palavras deles não passarão. Então Deus, ele odeia o divórcio. Deus permitiu que Moisés permitisse ao povo o divórcio no caso de imoralidade sexual. Mas de forma prática eu penso que nós precisamos aprender muito o que é o perdão também, sabe? Porque na verdade essa concessão é por causa da dureza de coração, sabe? Mas a palavra também diz que ele habita contrito e quebrantado de coração, e não contrito de coração. O próprio texto fala que Moisés permitiu, né? Não foi Deus que permitiu. E também o texto fala que é por causa da dureza de coração do homem, né? Pela incapacidade de perdoar, pela incapacidade de ter a natureza do próprio Deus. A gente fala, Deus não muda, a palavra de Deus é imutável. Céus e terra vão passar, mas as suas palavras não passarão. Deus jurou, Deus jura por Ele mesmo. Deus não é homem para que minta, Deus não é mentiroso. Ele não vai dizer uma coisa e depois vai dizer outra. Porque se Deus odeia o divórcio e Ele permite isso por conta da dureza do coração do homem,
mas também ele fez votos com Israel. Deus sempre chama de adultério na Bíblia, no Velho Testamento, quando a nação de Israel adora outros deuses. Mas Deus ele fala, eu não te abandonarei. Tipo, Deus ele pede ao profeta Oséias que ele faça uma ação que demonstre a aliança dele com o seu povo. Ele fala, você vai se casar com aquela prostituta, você vai ter filhos com ela, ela vai continuar te traindo e você não vai deixá-la. Então, como que um Deus que pede para um profeta fazer isso e depois diz que vai dizer que permite o divórcio? Na verdade, não. Na verdade, Moisés que permitiu por conta da dureza do coração do homem. O divórcio não tem nada a ver com Deus. Na verdade, Deus, a natureza dele é sempre renovar a nossa aliança. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus ele pode restaurar qualquer aliança. O sangue de Jesus restaurou a aliança da humanidade com o próprio Deus. Então a gente não tem desculpa para divorciar. A gente não tem desculpa para deixar os nossos cônjuges. É porque ele também é capaz de perdoar o adultério. Com certeza. Com certeza. Isso mesmo antes do tempo da graça. Só para a gente discorrer graça e o tempo da lei. No tempo da lei, não era pecado se você pensasse. Era pecado se você cometesse. Eu pensei em adultério. Não, mas eu não cometi, então você não pecou. Esse é o tempo da lei. E o tempo da graça? Aquele que pensar em matar? Então o que é pior? O tempo da lei ou o tempo da graça? O que é mais difícil? Tipo, se você pensa em matar, você já matou. Ou se você, naquele tempo que você... né? Então é resistir à tentação de desconsiderar a santidade no casamento como quebra de contrato. Então o ensino dos fariseus, ele foi totalmente errado, porque eles quiseram adaptar a lei de Moisés para a sua realidade. Será que a gente vê isso hoje ainda? O meio religioso sempre querendo adaptar as coisas para o seu próprio bem-estar, para que as coisas vão bem para você mesmo, né? Então que Jesus ele relata o seguinte, que o divórcio no novo casamento é permitido em duas situações, no caso de adultério e no caso de deserção, né? Quando a pessoa ela abandona o casamento, ela abandona a sua casa, né? Jesus aborda sobre isso. A base da imoralidade sexual está em Mateus 19, versículos 8 e 9. Alguém poderia ler, por gentileza? Só porque isso aí é bom para quem está pensando em casar também, né? Já vai sair daqui equipado, né? Já vai sair daqui consciente. Depois a gente vai chegar nas consequências do divórcio e os casados vão pensar. Se eu estou pensando, não vou pensar mais. Eu acredito assim que essa questão do divórcio seja o primeiro mandamento, não está no primeiro lugar. Né? Então, se você não ama o Senhor, você não está amando a tua esposa, não está amando a tua família, que acaba caindo. Na verdade, assim, se você for ver, quando o inimigo quer atacar o teu relacionamento com Deus, o que ele ataca primeiro? A tua intimidade com o próprio Senhor, não é? Tipo, você deixa de estar com Deus, de ler a Bíblia e fazer suas orações, que é a nossa intimidade com o próprio Senhor, para fazer outras coisas. De certa forma, é um adultério. Você tá tendo intimidade com outras coisas que não são as coisas do próprio Senhor. É um adultério. E se você está tendo... Qual que é a tua intimidade com a tua esposa? Se você não está tendo intimidade com ela, você está tendo intimidade com outra coisa. Então a consequência é a mesma. Mateus 19, por gentileza, do 19, 8 e 9. Moisés permitiu que vocês
que a base daquilo que a gente falou no começo, né? Quem comete adultério se divorcia da sua esposa e casa novamente, comete adultério. Então, eu só vou ler aqui uma questão de definição de imoralidade, tá? Jesus apenas deu razão para o divórcio, imoralidade sexual. A palavra grega é porneia, refere-se a vários atos de imoralidade, incluindo adultério e outros atos de imoralidade. Então, a base bíblica para divórcio são atos de imoralidade, não pensamentos de imoralidade ou pornografia propriamente dito. Então, aquele que está em adultério é aquele que primeiramente aquele que se divorcia e casa de novo, é aquele que comete o adultério primeiro. Vamos supor, o homem traiu a esposa e eles se divorciaram. O que cometeu adultério ao casar-se novamente foi o homem. Então, no caso, a outra pessoa, ela não comete adultério nesse ponto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aqui o texto, quando fala, por causa da dureza dos vossos corações, fala de duas linhas ali teológicas, ou talvez duas crenças, do que era essa imoralidade. Alguns acreditavam que era assim, o homem casou e essa mulher, ela não cozinha bem, eu acho que ela não é uma boa mãe, então eu vou divorciar. Então, eles achavam que isso já era um motivo legal para divorciar-se. Outra linha pensava bem como está aqui o texto, que se acontecesse de fato uma imoralidade sexual, aí sim havia um precedente para o divórcio. Também é interessante que naquela época isso valia somente para as mulheres, porque ali havia muitos homens que tinham muitos costumes gregos, muitos costumes romanos de ir a prostíbulos, a esses locais. E aqui a gente começa também a ver a partir dessa nova definição, um novo comportamento. Até você falou sobre esse tempo da graça, a graça é o poder para você ser perfeito. Então agora chega esse poder do alto, do próprio Cristo, para que todos possam ser perfeitos. Por isso que é o sermão do monte, você precisa subir. Pois é. Mas é muito importante isso aí que você falou, Clisman, por causa do próximo item que a gente vai falar agora. Quem se divorcia da sua esposa por qualquer outro motivo que não seja a imoralidade sexual, então o que acontece? Não tem o divórcio, não aconteceu por imoralidade. E ambos casam novamente, ou nesse caso específico trata da mulher, porque o texto diz assim: quem se divorcia da sua esposa por qualquer motivo, exceto imoralidade sexual, faz com que cometa adultério. Ou seja, ela não cozinha direito, ele é muito não sei o quê, ele chega tarde, ele ronca. Não sei, tem vários motivos porque as pessoas se separam. Não quero entrar nos pormenores aqui, mas por um motivo que não seja aquilo que Jesus aborda no Sermão da Montanha, ele força com que a mulher cometa adultério. Por quê? Ele separou da mulher, e a mulher vai sofrer as pressões econômicas, as pressões sociais, as pressões da vida, e vai casar novamente. E ela casando novamente, ela comete adultério. Não necessariamente a pessoa fica em adultério perpétuo, é um adultério pela própria vida, por toda a vida, porque o sangue de Jesus ele é suficiente para perdoar qualquer pecado. Como o próprio Fabiano falou, um quebrantado e contrito de coração, Deus não rejeita. E uma vez que fazemos isso, a gente anula o próprio sacrifício de Cristo. Não, o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar. Ou a gente não usa essa sentença para poder separar, para poder divorciar, e também o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar ela. Então você dormir com um barulho desse, eu não perdoo. Então a gente está indo contra a natureza do próprio Cristo, né? Eu imagino no dia do Senhor, passando no telão a nossa vida, você não perdoou, né?
pessoa ela comete o adultério, né, se ela é deixada, não é que é porque por causa da violação, da transgressão da regra da fidelidade, né? Se você, por exemplo, se o cônjuge deixa o outro e essa pessoa contrai um novo casamento, ele tá entrando na quebra da aliança, né? Na verdade é bem interessante isso, porque quando uma das partes quebra a aliança ou abandona o lar, vamos dizer assim, eu acho que um bom conselho como líderes, vamos dizer que a gente está aconselhando alguém, é aconselhar a pessoa que foi abandonada ou traída a esperar um pouco. Espere um pouco. Hoje até eu estava pesquisando um pouco sobre os dados no Brasil. A cada 3 casamentos, 2 divorciam. Antigamente esses números eram menores. Por quê? Porque as pessoas sabiam lidar com seus problemas. Elas não eram levianas em lidar com essas coisas. Então... Wellington, e sobre isso também, a gente deu uma pesquisada, só na pandemia aumentou 18,5% os casos de divórcio. Porque aumenta o relacionamento, os atritos aumentam, as pessoas se conhecem mais, e não sabem lidar realmente com as suas emoções, e lidar com os seus problemas, e sentar e resolver. E também isso tem base, é fundamentado também na criação da pessoa. Tipo, a pessoa teve um lar desestruturado, teve uma referência paterna, uma referência materna que trouxe traumas para ela, ou ela viu alguém próximo fazer isso, então a pessoa, na verdade, ela reproduz aquilo que ela viu a vida inteira. Só que tem um processo importante nesse indivíduo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. Então a gente vê uma onda de lares desestruturados. Na verdade, o inimigo ele sempre vai atacar na família, porque a família ela é a base daquilo que Deus vai fazer sobre a terra. Então, se você tem uma família desestruturada, possivelmente essa família ela demore para cumprir o propósito, ela cumpra o propósito aos trancos e barrancos, ou ela não cumpra. Então o alvo do inimigo é atacar a família. E hoje a imoralidade sexual, a pornografia e por demais desse meio é de muito fácil acesso. Só que tem uma implicação no divórcio por imoralidade sexual. Então houve o adultério e eu vou me separar. Eu decidi, vou divorciar. Só um pouco antes, voltando na questão dos fariseus, então se você pecava no tempo da lei quando acontecia o ato, e hoje se você pensa em matar, você já matou. Acredito que eu aprendi que existe uma linha que você cruza, que ali acontece. Não é, pensei, adulterei. Pensei, matei. Não, tem uma linha que você cruza, e quando desce para o seu coração e você decide. Por exemplo, eu passo todo dia naquela banca eu passo todo dia na porta daquela boate, e tá aquela mulher lá. Daí o cara passa, um dia dá oi. Daí o cara passa, outro dia dá oi também. Daí o cara passa, outro dia a garota chama o cara para entrar. Daí o cara fica meio assim. Daí o cara, daquele dia, o cara sai de casa, o cara pensa, hoje se ela estiver lá eu vou entrar. Daí desceu pro coração. Aí esse ponto o cara pecou. Então não é um pensamento onde, eu pensei ali, tipo, a pomba pode vir na tua cabeça, ela não pode fazer ninho. O pensamento vem, não pode fazer ninho. O dardo inflamado, você não pode impedir que ele venha, você pode impedir que ele transforme sua cabeça em chamas. Entendeu? Moralidade, porque no relacionamento, até a preparação do casamento, o cara pode ser fiel, ali o tempo todo, por amor, e depois ele quebrar, depois que ele casou, ele quebrou o princípio. Agora, por que os outros pontos não podem ser relevantes? Porque nessa preparação você conhece a pessoa. Mas ela já não cozinhava antes, então mas você já sabia antes. optou em casar com a pessoa daquele jeito, você não
depois jogar isso no balaio, né? Falar, não, mas é isso. Porque a gente tem essa preparação de conhecer, né? Uma imoralidade não, porque ele foi fiel. Se no momento do relacionamento ele já foi infiel, você já teria essa opção, né? De quebra de aliança antes de entrar em coisa maior. Agora, se ele foi fiel até o dia do casamento, você não vai imaginar, né, uma outra consequência que não vai dar plano. Então é muito sério você conhecer antes, né? Você falar assim, eu estou disposta, mesmo vendo esse defeito, a aguentar o resto da vida se não mudar. Obrigado, entendeu? É isso que antes você tem que medir essa torre, porque pode ser que ele nunca mude aquilo. Então você tem essa escolha. Eu estou disposta, né? Aí que tá. Pode falar disso. Hoje em dia há muita quebra de aliança, elas casam, só que com a intenção errada de fazer ela mesma feliz. Só que o casamento é o contrário. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz e vice-versa. Quando há essa troca, não tem pensamentos que eu vou pecar, eu vou errar, não, porque eu tenho que fazer, colocar o amor e a felicidade do meu esposo na frente da minha. Então, assim, não dá brecha ou legalidade para que outras coisas entrem no casamento. Nessa era, o que é mais buscado hoje no mundo é a satisfação própria, né? O hedonismo, né? Então, as pessoas, não, eu preciso ser feliz, eu preciso estar satisfeito, eu não preciso passar por isso. É isso que a sociedade prega. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. Mas, na verdade, a gente é chamado para cumprir a nossa palavra, dizer sim, sim e dizer não, não. Agora, por que eu citei a questão lá dos fariseus, que eles, quando eu pensei ali, eu cometi. Claro, o pecado pensado, as consequências é diferente de um pecado consumado. São consequências diferentes. Um pecado consumado, onde existe um divórcio consumado, abre precedentes para um espírito de orfandade que vai perseguir o teu filho na área sexual. Então, toda essa atitude ao longo da história, ela vem construindo a desconfiguração familiar e um espírito de natureza sexual que vem tentando entrar na família ao longo da história. Nesse ponto você dá a legalidade. Daí nós não entendemos esse contexto e essa ação do inimigo em toda a história. E daí a gente acha que o divórcio não tem problema. O que importa é eu ser feliz, mas o teu filho pode ser homossexual. Durma com um barulho desse. Tipo, será que não é melhor perdoar do que abrir um precedente para isso? Então a imoralidade sexual ela é algo muito sério. O divórcio é algo muito sério, não é algo que a gente pode falar, a gente pode tratar assim, sem a importância necessária. Tanto é que hoje um casal, quando ele quer divorciar, ele vai para frente de um juiz onde tem filhos, o juiz não assina. O juiz não está assinando, o juiz ele tá falando, você vai no psicólogo 6 meses, vocês vão ter acompanhamento 6 meses, para depois 6 meses, 1 ano, aí sim. Hoje não é mais de livre escolha, eu vou lá e eu escolho me divorciar da minha esposa quando tem filhos. Quando não tem filhos, vai no cartório, assina o negócio. Onde a desembargadora estava operando como juíza na hora e uma das partes estava ali querendo manter a aliança e a outra parte não. E a juíza olhou e falou, você tem certeza da escolha que você está tomando? Você está cometendo um erro gravíssimo. Assim, sem medo de errar, assim. Não sei se era uma questão, alguma coisa assim, mas eu presenciei isso, mas foi enfático, assim, tipo você está fazendo besteira. As pessoas querem separar por tantas coisas fúteis e pequenas, né? Então, um ponto do que Jesus aborda no Sermão da Montanha é a imoralidade sexual. E um outro ponto é um jugo desigual.
Então, Jesus, esse é um ponto que o apóstolo Paulo aborda em 1 Coríntios 7, que Jesus não abordou no Sermão da Montanha, que é o jugo desigual. Então, Paulo saiu, né, para pregar o evangelho na Ásia, o apóstolo dos gentios, pregando o evangelho, as pessoas iam se convertendo, a igreja ia se formando. Daí uma situação, o marido se converteu, a esposa não, ou vice-versa. Então, daí Paulo, alguém poderia ler, por gentileza? 1 Coríntios 7, 15. Então aqui é uma situação que o apóstolo Paulo está se deparando agora. Ele está pregando o evangelho, as pessoas estão... Existe uma igreja se formando num continente, ele está lidando com essa situação agora. Então, qual que é a recomendação nesses casos? No caso, quando o cônjuge não é... Mas não é assim um processo, você não quer andar com Jesus agora. Não, nós temos um caso no nosso meio que a gente nem pode dizer também que a pessoa não é convertida, porque a gente não sabe, de certa forma. Que é no caso do... Temos a mulher, ela está aqui dia a dia e o homem nem tanto. Então, mas ela está perseverando, ela está ali. Eu acredito que o rapaz seja convertido já, mas não necessariamente porque não esteja aqui não está convertido, mas a gente acredita que isso. Mas por que eu comentei isso? Porque o papel do cônjuge nesse relato ele é de suma importância, porque o cônjuge convertido ele santifica o cônjuge que não é. Eu não me lembro agora o versículo que fala sobre isso, mas que o cônjuge convertido santifica o que não é convertido. Essa questão de não casar, não cristão, não tem base para o Senhor, para a autoridade da igreja, entendeu? Tipo, o Senhor meio que proíbe por causa disso. Uma pessoa não cristã não tem base, tipo, a autoridade da igreja para ajudar, entendeu? Para consertar essas coisas. Não está sobre o governo do Senhor, né? A gente não tem jurisdição, né? Não tem essa jurisdição. Falar com uma pessoa que não é cristã, entendeu? Sim, mas embora o texto, a recomendação de Paulo e o apóstolo Paulo, ele teve que lidar com essa situação, mas também não é um processo simples. A pessoa não quer se converter, então eu vou divorciar. Não é também dessa forma, existe um processo, existe um conselho, isso é uma coisa que é por anos, assim, e a igreja ela nunca aconselha a se divorciar, ela nunca vai falar, divorcie. Ele diz assim, esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que ele não vai salvar o seu marido? Como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a esposa? Entendeu? Por isso fala que o cônjuge convertido é de suma importância nesse processo. E também o acompanhamento dos líderes religiosos. Porque se um juiz ele está instruindo para que você procure uma ajuda, então dentro do corpo de Cristo você também precisa procurar essa ajuda antes de tomar essa decisão. Você precisa ser acompanhado, você precisa de todo esse processo. Ele colocou um crente em cada casa. O que eu entendi um pouco da leitura aqui é se aqui na tradução está falando assim, o descrente, se ele quiser separar, ele separa. Mas o crente não. Eu acho que o Paulo deixou claro assim, não, se você casou com um descrente, se ele quiser se separar, igual aqui, vai, mas não na parte sua, você casou de causa. Eu entendi nessa leitura aqui, na minha versão, eu para entender isso aqui. Eu acho que assim também, quando você pega ali, antes a questão era só para os judeus, então o judeu já conhecia a lei, que ele tinha que casar daquela maneira. Quando Paulo começa a falar assim, o que acontece? Você vê o gentil, ele casou tudo errado, e de repente ele conhece o Senhor. E agora? Aí que tá. É nesse ponto. A mulher, que nem eu vejo assim, quando meu pai veio para o Senhor. Minha mãe veio para a igreja, porque já não tinha mais opções, e meu pai olhou para ela e falou assim, eu não quero esse Deus nunca na minha vida. Mas ele já tinha 20 anos de casado, entende? Aí com o processo,
coisa que tem que estar latente, que é o pano de fundo. Na verdade, na vida de um cristão, o divórcio tem que ser uma coisa que não existe. Pode ser o plano B, né? Tem as consequências de situações, e há casos e mais casos, mas na verdade a gente tem que, o plano de fundo tem que ser o divórcio ou a opção. Bom, eu acho que é importante ver também que quando a pessoa conhece o Senhor, quando ela se casou e tal, aí no processo ela conheceu o Senhor e o seu cônjuge ainda não. É você ter a mesma visão para a pessoa como Deus teve para você. Você estava num lugar tipo separado de Deus. E Deus tipo te abraçou e você aceitou a Cristo e reconheceu isso e tipo tudo ficou para trás a partir dali. E aí você olhar para essa pessoa da mesma forma, tipo, e crer que o Senhor pode fazer a mesma coisa. Nesse caso é nesse contexto aqui dessa igreja que o apóstolo Paulo está abordando, a igreja de Coríntios, que a Alessandra pontuou muito bem, que quando nesse caso, nesse contexto, era que os dois não conheciam o Senhor e passaram a conhecer, e um optou e o outro não. Daí aquele cônjuge que não optou pelo Senhor, se ele quiser ir, que vá. Tipo, não é uma coisa que a pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela vai optar. O Fabiano falou muito bem. Não é uma opção para o cristão o divórcio. Isso que a gente tem que ter na nossa mente, a gente tem que ter essa certeza. Ele estava pregando com os gentios. Os gentios não eram cristãos. Sim. Eles não eram judeus, eles não eram pessoas que conheciam a lei. Sim. Eles eram pessoas que estavam chegando agora. Sim, sim. Essa é uma instrução nova, a gente nova, pessoas que estão chegando agora. Agora uma situação assim que eu não aconselho. Uma pessoa que já é cristã, ela conhece uma pessoa que não é cristã, e essa pessoa não se converte ao Evangelho de Cristo. Se me perguntar, eu falei, eu não aconselho. Eu não aconselho. É um divórcio lá na frente. Se tiver filho, é mais uma perseguição de natureza espiritual, é mais, entendeu? Então eu não aconselho. Eu tenho 7,14, um cônjuge santificou o outro. Exatamente. É o anterior ao segundo. Mas é que nem aquela coisa mais embrionária ainda. Por exemplo, se você não tem uma intenção de constituir uma aliança, então nem comece a se relacionar com outra pessoa. Meu Deus, é defraudação, loucura. E não é direto para ninguém assim, mas... Não, e durma com um barulho desse, né, cara? Será que não vai fazer? E durma com um barulho. Se você tem intenção, é exatamente isso. Você pode estar se relacionando com o marido do outro. O que você não quer para você, né? Eu acho que é um da empatia, né? Se você não quer para você, não pode. E se você vê nas escrituras ao longo da história, você vê que Deus não é adúltero, né? Ele só tem uma esposa, né? Embora ela tenha traído ele várias vezes, né? Milhares, né, de vezes. Então Deus ele não é adúltero. Então aqui um ponto da imoralidade sexual, um ponto da deserção da fé. Tem um outro ponto que nem Jesus e nem o apóstolo Paulo eles trataram, mas os irmãos eles têm tomado muito cuidado no caso de agressão. Alguém pode abrir por gentileza em Malaquias 2, versículo 16? Que ali vai falar, Deus aborda que odeia o divórcio, mas também odeia o homem violento no mesmo versículo. Malaquias 2, versículo 16. Tem uma outra versão, por favor? Odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Então aqui está
Então Deus fala no mesmo versículo que ele odeia o divórcio, mas é que ele também odeia o homem violento. Tipo, eu não tomo conclusão nenhuma precipitada sobre esse versículo. Eu nunca ouvi ninguém falar nada a respeito disso e nunca ouvi também ninguém falar nada a respeito disso. Então eu tomo, mas é de se pensar, se Deus aborda que Deus odeia o divórcio, mas também odeia o homem violento, no mesmo versículo, e também numa situação dessa, um pastor maduro, ele dá um conselho aí nesse caso aí. O texto de rodapé diz aqui nesse versículo que esse versículo especifica a maneira como as mulheres estavam sendo tratadas. Seus maridos as odiavam a ponto de divorciar-se, um infinitivo hebraico delas por nenhuma razão legítima, o que consistia em abominável injustiça. Esses traidores insensíveis e sem escrúpulos para com suas responsabilidades conjugais, que negavam à esposa aquilo que se comprometera a prover: dedicação, cuidado, companheirismo, proteção, intimidade, paz e justiça. Estava condenado por Deus e levava a marca de seu crime como uma roupa para todos verem. A gente tem que olhar bem certinho isso daí, mas também chama de infidelidade a agressão, né? Então tem que olhar bem certinho, tem que falar com pessoas mais maduras. Por gentileza, Isaías 43, 25. Então, todo esse contexto de imoralidade, de deserção da fé, de divórcio, de briga, de contenda, então tem um balaio de pecado aí. Ah, mas isso aí é para o tempo da lei, não é para o tempo da graça. Ah, o sangue de Jesus perdoa, mas Deus também perdoa, porque fora dito pelo profeta Isaías, que Deus lança no mar do esquecimento os teus pecados. Ah, vamos por lá atrás já aconteceu. Então Deus, ele lança no mar do esquecimento os pecados. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar todos os pecados. Então, embora a pessoa ela cometa adultério e ela se divorcie, mas o Deus lança no mar do esquecimento os pecados. Então não é um adultério eterno, não é um divórcio eterno. Deus ele perdoa. As pessoas que cometeram esse pecado dessa natureza, eles confessando a Cristo, eles confessando aos irmãos para serem curados, né? Confessem seus pecados a Deus, eles vão ser perdoados, e confessem uns aos outros para que sejam curados. Então você está perdoado, Deus lançou no mar do esquecimento, né? Porque se a Bíblia considera um casamento quando há o ato físico, então imagine quantos casamentos alguns tiveram ao longo da sua história. Então Deus, ele lança no mar do esquecimento esses pecados. Claro que um casamento legítimo, ele tem três aspectos: diante dos homens, aliança física, aliança diante dos homens, diante de Deus e diante da igreja, né? Então, civilmente, diante de um juiz, diante da igreja, com a bênção da igreja, e diante de Deus, né? Você tem esses três aspectos de um casamento legal. Amém? Então, a próxima... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem uma tradução que ele fala do homem que encobre a violência com as outras. Eu vejo que também de um homem violento descobre isso, que o homem está oculto. Então, tem muitos casos dentro de igreja que as mulheres elas são agredidas e os maridos cobrem isso, né? Então, ninguém sabe. Assim. Então, eu penso também que nenhuma esposa ela vai ficar casada, né, com um marido que é agredido. Porque se a Bíblia diz que o homem tem que amar a igreja, amar a mulher, cumprir sua igreja, ele morreu por ela. Então, se ele agride a esposa, ele não está fazendo isso. Eu acredito que se ele se arrepender dos seus pecados e mudar o seu comportamento, eu acho que Deus pode restaurar, né? Eu acho que o divórcio, mesmo nesses casos, ele é uma medida muito extrema, né? Então é uma coisa que tem que ser analisada com muita cautela. Existem implicações hoje para um agressor, né?
ele pode ir preso, pode uma série de coisas. Esse caso que eu já vi na Assembleia, principalmente, né, das mais antigas, assim, de a mulher ser agredida e o pastor mandar a mulher orar, hoje em dia, os pastores mais experientes, mais maduros, assim, eles estão aconselhando bem, assim, nessa área, assim. Eles estão aconselhando bem. Nessa questão, a gente sempre, eu vejo assim, uma coisa que me entristece, é você ver uma igreja, às vezes, que conhece a lei, às vezes querer se adequar à lei para o gentio. Gente, peraí, mas o gentio entrou na igreja já com divórcio. Lógico, ele vai ser perdoado, ele vai ter uma nova unção, se a outra mulher já casou de novo, a graça para ele é um nível. Daí você quer se comparar com o conhecimento que tem Deus, hoje eu também posso. Né? Então, assim, a gente precisa medir, às vezes, formas diferentes, né? Níveis diferentes de quem nunca conheceu o Senhor e entrou num divórcio na igreja, conheceu o Senhor com divórcio. Ou aquele que está dentro da igreja que é desculpa para divorciar, porque se o outro pode, eu posso também, né? É ter essa sabedoria em Deus para medir tudo isso, né? Não dá para a gente generalizar. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que analisar com cuidado, assim. Não dá para... Desculpa, uma coisa que a Ari acabou de falar é que, tipo assim, o Senhor ele deixa bem expresso, que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, uma coisa é você ter a sua ciência, você nascer de novo e ainda viver nas velhas práticas. Né? As implicações são outras. Sim. As implicações são outras. Mas para a gente poder finalizar essa parte, claro... Esse versículo que o Malaquias 2,16, né, uma tradução diferente, diz assim: "Pois o Senhor Todo-Poderoso Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher." Então, eu vejo aqui essa questão da violência também, né? No sentido de que Deus, ele odeia tanto esse movimento que para ele essa atitude é uma atitude violenta. Né? Então é nesse contexto que ele fala de violência. Então que é uma atitude violenta. Não tirando toda essa questão da violência do homem contra a mulher, né? Que isso já vem de tanto tempo e que tem que ser tratado. Né? Porque é uma coisa que tem que ser tratada. Porque isso é outra raiz. Porque se o homem é violento com uma mulher, ele é violento em outras áreas também. Então, mas nessa questão do divórcio, o que Deus está falando ali é que é uma atitude violenta. Então tem que ser tratado porque Deus não quer esse movimento. Deus odeia o divórcio. Porque tem toda a questão do perdão, do tratamento, disso, daquilo, né? Então tem outras questões envolvidas. É que assim, às vezes as versões elas mudam de versões para versões, mas nesse caso a gente tem que buscar no original. O que diz no original? Diz que a violência ela é vista como infidelidade. Tipo, mas a gente tem que olhar bem. Eu nunca li nada sobre isso, mas a gente tem que buscar mais conhecimento. Tem que buscar mais, conversar com outras pessoas. Não estou te afirmando que é isso que eu estou falando, e nem estou afirmando que é o que você está falando, mas é algo que a gente tem que buscar e conversar depois. Vou terminar com uma história. Fechar essa questão do casamento aí, essa questão da imoralidade sexual. No final de tudo, isso não, tipo, Deus não impõe isso, entendeu? Mas ele dá uma permissão caso você queira, mas ele não impõe, tipo, você separe, se divorcie, entendeu? Mas é uma permissão. Tipo, no final de tudo, a imoralidade sexual acontece no casamento, tipo, entendeu? Tipo, o Senhor não fala que não impõe, se não se divorcie, não. Mas o que é? Isso é uma permissão, se você quiser, entendeu? Não é algo imposto. É o que o texto diz. Não é Deus, foi Moisés que permitiu por causa da dureza do coração do homem. Tipo, está falando, você não está conseguindo por causa da dureza do seu coração, daí é com você. Também é uma questão que talvez, não sei, pode ser discutido naquela época. Pontual naquela época, aquela época eles estavam vivendo isso. Sim. Por isso é que ele dele a mulher, né? Não que seja. Sim. Tem uma coisa. Terminando com uma história.
um amigo nosso traiu a esposa com uma outra mulher, e com a mulher traída ele teve uma filha, e ele passou num concurso público, casou com essa mulher que ele adulterou, passou num concurso público e foi trabalhar na vara da família. E daí ele, trabalhando na vara da família, ele começou a se sentir constrangido. Eu deixei a minha família e como é que eu estou trabalhando na vara da família? Daí ele separou dessa mulher e voltou para sua família. Tipo, não necessariamente seja essa a recomendação que os pastores dão a ser feita. Mas nesse caso ele se sentiu constrangido pelo próprio Deus. Então cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Com essa nova esposa ele não tinha filhos, e com a esposa anterior ele tinha filhos. Então cada caso é um caso, tem que olhar com cuidado. Amém? Agora, por gentileza, Mateus 5, do 33 ao 37. Recusando a fazer falsos compromissos. Quem poderia ler, por favor? Antes da gente prosseguir, ficou alguma dúvida referente a esse assunto anterior? Claro que no momento, né, vão surgindo, mas ficou alguma dúvida, assim, alguma coisa? Uma dúvida, mas só não acrescentar essa questão da dureza do coração, ainda mais da história que você contou no final, que eu vejo que era uma permissão, vendo a ideia da falta de perdão, mas também da falta de arrependimento. Porque um homem que comete adultério e ele resolve morar com outra mulher, construir uma nova família, ele não se arrependeu daquilo. Né? Então, para mim, são esses dois pontos da dureza, né? Tipo, daquele que não perdoa, mas também daquele que não se arrepende. E o apóstolo Paulo, ele fala também que a graça está disponível para quem quiser viver uma vida de solteiro. Quem quiser viver o celibato, né? Ele fala, essa graça está disponível, como ele fala de algo que ele viveu, né? Então isso aí está disponível. Recusando-se a fazer compromissos falsos, Mateus 5, do 33 ao 37. Alguém poderia ler em outra versão, por favor? Mateus 5, do 33 ao 37. Então aqui novamente Jesus reposicionando a lei por conta dos fariseus e dos escribas. O texto diz, você já ouviu o que fora dito aos antigos, não jurarás falsamente, não prestarás juramentos ao Senhor. Mas no 34 diz, mas eu lhes digo, em outras versões diz, eu porém lhes digo. Então Jesus está falando aqui, eu vou corrigir, foi dito isso, mas eu vou corrigir, eu vou dizer como que vai ser. Então aqui novamente os escribas e os fariseus, eles querem adaptar a lei ao seu favor. Eles estão falando aqui, eles falavam, Jesus não cita nenhuma lei específica nesse contexto, mas faz referência ao terceiro mandamento, que é não usará o nome do Senhor em vão. Então os fariseus, eles pegam esse terceiro mandamento e fazem como uma verdade absoluta e adaptam ao seu estilo de vida. Não tome o nome do Senhor em vão. Então você não pode jurar pelo nome do Senhor, mas eu posso prometer uma coisa para o Alisson e não cumprir. Eu posso fazer um negócio
com a Gabi e não ser honesto com ela. Então o que os fariseus faziam era isso. Eles não juravam em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor, eu vou fazer em nome do Senhor. Mas eles prometiam coisas e não cumpriam. Eram fraudulentos em seus negócios, eram fraudulentos com as suas esposas. Eles, ainda sobre a questão um pouco da aula do Clisma, eles usavam só para ilustrar essa fala. Quando a mulher adúltera ela foi ser apedrejada, Jesus interveio e falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas diz que era na porta do templo, onde os sacrifícios eram feitos, o sangue escorria pelo chão e o trânsito de pessoas misturava o sangue com a terra, e Jesus estava desenhando: ela adulterou, mas eu sei o teu pensamento. Ele estava ilustrando o pensamento dos fariseus. Então, se você não tem pecado, você que atire a primeira pedra. Então, os fariseus, eles são do lema: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, Jesus aqui está reposicionando o espírito correto da lei. Não jure falsamente, não use o nome do Senhor em vão. Mas Jesus está falando: não jure por coisa alguma. Não jure pelo céu, não jure pela terra, não jure pelo seu cabelo, porque ele pode ser preto ou pode ser branco. Ou ele pode ser preto e se tornar branco. Então Jesus está falando: não jure por nada. Então, nesse ponto, os fariseus, como ao longo do Sermão da Montanha, Jesus vem reposicionando a lei, restaurando o sentido correto, aqui também. Você vê que Paulo, ele jura pelo Senhor, vê que o próprio Jesus, ele jura perante o Senhor, mas Jesus, ele não jurava se não fosse na presença de uma autoridade. Então, o que Jesus está falando? Ele fala: você só pode fazer juramentos quando uma autoridade te pedir para que você faça. Você não pode trazer o terceiro mandamento para o seu ambiente, para o seu âmbito pessoal. Eu juro. É isso, é aquilo. Você não pode jurar em nome do Senhor no seu ambiente, no seu trâmite pessoal. A lei do Senhor com conivências, entendeu? É que nem não falar o nome do Senhor em vão. Porque Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele é o cumprimento. O que ele fez foi restaurar o sentido das coisas. Então aqui... Então Jesus, ele testemunhou sobre juramento no Sinédrio. Então fala que quando uma autoridade te pede para você jurar, Jesus estava na presença dos acusadores, que estavam dizendo: ei, você é o Cristo, você é o Cristo, você é o Cristo. E Jesus só responde perante juramento. Quando o sumo sacerdote chega, alguém poderia ler, por gentileza, Mateus 26, versículos 63 e 64. Porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, diga-me se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, reunido sobre as nuvens do céu. Então o próprio sumo sacerdote, ele fala a respeito de Jesus. Então Jesus, ele presta juramento, ele fica calado num primeiro momento, mediante os acusadores, mas ele presta juramento quando o sumo sacerdote chega. Amém? Vamos ver se eu sou no futuro. É assim como você diz, né? Como você disse.
Um outro ponto é que deixe o seu sim ser sim e o seu não ser não. O que passa disso é do maligno. Então isso fala referente, eu vou ler um texto aqui, ó, que fala sobre o falso sim. Então teu sim seja sim, falamos sobre juramentos, teu sim seja sim e o teu não seja não. E existe o falso sim. Algumas pessoas se promovem de maneira falsa, exagerando seus compromissos. Elas apresentam como alguém que cumprirá seus compromissos de aparecer para trabalhar, participar de uma reunião, dar dinheiro, resolver um problema, executar uma tarefa ou passar tempo com alguém, etc. Então, nossa palavra é o nosso vínculo. Assim, exagerar nos nossos compromissos é mentir, dando uma falsa impressão de quanto os outros podem confiar em nós para fazer o que dissermos. Você não vai cumprir. Não necessariamente, mas isso é quando você diz sim e você faz o não. Você promete e você não cumpre. Isso é um aspecto. Tem um outro aspecto que você é não e não. E pronto. E um aspecto intermediário é que o teu falso sim. Você diz sim por conta de um compromisso, mas aquilo não desceu no seu coração. Você diz sim porque você busca um reconhecimento. Você diz sim porque o espírito de orfandade ele está gritando dentro da gente e eu preciso aparecer e eu preciso dizer sim. Então tem esses aspectos do falso sim. Aquela noiva que ama, mas é imatura e que vai trabalhar na vida dos outros. É a escolha de cada um, né? E também texto que, se não me engano, Jesus ele é indagado, né, acerca de fazer a vontade do Pai. Aí ele usa o exemplo de um pai que tinha 2 filhos, e aí ele manda um ir trabalhar na seara e de início ele disse não, né? Depois ele se arrepende e vai para a seara. E também o segundo filho que disse eu vou e não foi. Então eu creio que em meio a isso também há o arrependimento por causa do Espírito de Deus que nos convence, né? Até nesse falso sim ou esse falso não, Deus ele quer se interagir conosco. É que o falso não ele tem a ver com arrependimento, né? Você diz sim, mas você diz não, mas depois você diz sim. Nesse meio tem um arrependimento, né? Tem uma transição, né? Continuando aqui, então, referente ao falso sim, a gente pode se mover no espírito de manipulação, que a gente pode nos promover de uma maneira falsa. Daí a pessoa olha, aquele cara é comprometido, aquele cara é legal, mas na verdade dentro do coração dele ele não quer estar fazendo aquilo. Então isso a pessoa está se movendo no espírito de manipulação. Por quê? Porque ela quer dar uma impressão daquilo que ela não é. O texto em 2 Crônicas 25 diz que Amazias ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, porém não com a inteireza de coração, ou seja, ele fez o certo com a motivação errada. Não necessariamente esse período intermediário seja uma manipulação, mas está no caminho para se tornar. Então a gente diz sim, mas dentro do coração não, e a gente opera e se move de uma forma com que façam que as outras pessoas achem e pensem que a gente está, estamos firme ali, mas na verdade a gente não está. E às vezes isso é inconsciente. A gente tem que também tomar cuidado com a inconsciência, né? Às vezes é uma janela da nossa alma que a gente não está vendo e está caminhando em cima disso. Mas independente dessas coisas, Jesus o apóstolo João fala que nós somos os discípulos daquele que é a verdade, né? Então Jesus é a verdade.
E também o Espírito está restaurando a integridade na igreja e levando pessoas que vão cumprir a sua palavra. Alguém poderia ler, por gentileza, em Salmos, verso 15, capítulo 15, versos do 1 ao 4? E depois Salmos 24, dos versos 3 e ao 4, por gentileza. 15 do 1 ao 4 e 24, 3 e 4. Se alguém tiver a NVI, Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente, que trabalha a justiça, que fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra seu vizinho. Em cujos olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aquele que teme ao Senhor. Aquele que jura pela sua própria ofensa e não muda. Aquele que não retém seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Mas o ponto que eu quero me apegar nessa passagem é quem pode habitar no tabernáculo do Senhor? Aquele que fala a verdade no seu coração. Então não é a verdade da boca para fora, é a verdade no seu coração. O outro texto, por gentileza? Aleluia, pureza de coração. Salmos 24, versos 3 e 4. Quem tem direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que promete corrigir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz profissões falsas. Tem uma versão que fala que não jurou enganosamente. Então quem pode subir ao monte do Senhor? Ou quem pode estar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não jurou enganosamente. Acho que a NVI, ela é isso. Tem uma versão que fala que jurou enganosamente. Então aqui, então por isso que Deus relata, né, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e o que passar disso é do maligno. Amém? Fechamos essa parte? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A próxima sessão a gente vai falar sobre recusando a retaliação e a defensividade, que está contido em Mateus 5, do 38 ao 42. Alguém poderia ler, por gentileza? Mateus 5, do 38 ao 42. Olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na parte direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então aqui Jesus novamente ele vai citar a lei de Moisés. Você já ouviu o que foi dito, mas porém eu vos digo. Então aqui ele vai restaurar novamente, vai reposicionar aquilo que fora dito por Moisés. Então a tentação de retalhar e de permanecer na defensiva, o texto diz que olho por olho e dente por dente. Então novamente os fariseus eles pegam essa citação e eles querem aplicar no seu âmbito pessoal, sendo que nesse contexto, o que estava acontecendo nesse contexto? Estava nascendo uma nação, estava nascendo um país, estava nascendo um estado. Então, quando nasce um estado, você precisa ter um código civil. Então, está falando olho por olho e dente por dente, para não haver injustiça na forma de julgamento. Como que é hoje o julgamento? Como que é hoje que há uma audiência? Tem uma lei, tem um acusado e tem um comportamento. O juiz ele olha para aquela pessoa e vai falar, não, você está condenado a tanto tempo. Não, ele vai analisar o comportamento da pessoa e vai falar,
o teu comportamento está se enquadrando nesse artigo. Então, não é o juiz que está dando a sentença, ele está analisando um comportamento e está adequando a uma sentença. O comportamento que você está tendo se adequou ao artigo tal. Então, a sentença é essa. Só que os fariseus, eles queriam trazer para o meio social, para o meio dos seus relacionamentos, para o meio dos seus negócios, essa sentença, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus, ele está restaurando o espírito da lei. Ele assim, mas eu digo a você, não resistir uma pessoa má. Aqui fala, não resistir uma pessoa má, não algo que você precise acessar o sistema judicial para poder se defender, para poder ter justiça, mas fala das pequenas coisas. Não resista ao mal nos pequenos insultos, nas pequenas coisas. O cara ficou me devendo R$10. O cara emprestou minha camisa e não me entregou. Está falando dessas pequenas coisas. E a gente ficar na defensiva e também a gente retalhar e acusar as pessoas é algo tão comum e tão normal nas nossas vidas. Me lembro de uma história, um homem entrou numa cafeteria e gentilmente a atendente tirou seu pedido e pediu o nome dele. Qual que é o seu nome, senhor, para eu poder colocar aqui no pedido? Diz que o homem enfurecido xingou a menina, desrespeitou e tal. De onde já se viu? Para que você quer meu nome? Não entendeu porque ela queria pegar o nome dele, simplesmente para colocar no pedido. E a menina, gentilmente, senhor, eu só quero o seu nome para colocar no seu pedido. Quem é você? Para perguntar meu nome. A gerente veio, tirou a menina de lado, falou, não, pode deixar comigo. Foi na máquina de café, fez um café e colocou em cima do balcão. Depois de 15 minutos, aquele homem enfurecido, esse café é meu? E a menina falou, não sei, não tem nome. Então, para você ver como que é comum, e às vezes é imperceptível, e às vezes isso gera um sentimento e a gente se identifica, legal, ela fez bem em fazer isso, hein? A gente se identifica com esse tipo de... Não, essa é uma situação que a gente tem que vigiar, na verdade, porque é corriqueira nas nossas vidas, isso aí é da natureza humana, né? Mas isso é importante, está confessando, né? Isso aí demonstra arrependimento, né? Ainda não tinha me arrependido. Eu gostei. Agora eu me arrependi. Então voltando no sentido da lei, então olho por olho, dente por dente, mas eu digo a você, não resistir a uma pessoa má que fala nas pequenas coisas, não naquilo que você precisa judicialmente alcançar. Então aqui os fariseus, eles cometeram 2 erros na interpretação da lei. Eles ensinaram 2 erros, na verdade. Que a lei ordenava vingança, onde na verdade não. E eles queriam administrar a lei fora do sistema judicial. Então, se você for ver bem, quantas coisas no nosso dia a dia a gente quer administrar a justiça e a lei fora do sistema judicial. Às vezes não é fisicamente, às vezes não é juridicamente, mas é espiritualmente. Às vezes a gente mata aquela pessoa no nosso coração. Emocionalmente a gente mata as pessoas. Então Jesus, ele excede a lei dos escribas e dos fariseus. Ele fala, não é olho por olho e dente por dente somente no sistema judicial, mas também é no seu pensamento, é no seu coração, é nas suas emoções, são espiritualmente. Então Jesus, ele excede. Então diz assim, o princípio aqui é a punição não deve se encaixar no crime. Não era para ser muito branda e nem muito grave. Então, por que Moisés instituiu, por que essa lei foi instituída? Para que a punição no sistema judicial, ela não fosse nem muito branda e nem muito grave. Porque como que era antes da lei de Moisés? Se alguém matasse um ente da família do outro, todas as pessoas daquela família estavam sujeitas a serem mortas. Então a lei ela era desproporcional. Então por isso que esse Código Civil ele teve que ser instaurado.
Até eu acho que a hora que o Clisma casar, é ele que vai dar essa aula. Até perdi o fio da minha... Eles falavam, né, olho por olho, dente por dente, principalmente na cobrança ali de dívidas, né? E o contexto histórico mostra que a classe ali dos fariseus, dos saduceus, eles tinham um poder econômico muito maior do que os pobres. Então esses pobres eles eram altamente oprimidos e aí muitas vezes eles não tinham como pagar, por conta desse colapso injustiça social. Essa injustiça social. Então aí eles queriam executar, tem que, né, você tem que pagar. Então Cristo também ele está vindo ali com essa misericórdia, né, de fazer eles tomarem essa consciência do próximo. E na sequência vai tratar, né, você perdoar as dívidas e o texto ele segue, né? Interessante que daí quando você vê o quadro maior e você vê o conjunto da legislação hebreia, e aí você vê o jubileu, você vê o descanso no 7º ano, você vê toda uma legislação que faz com que a nação cresça, prospere, expanda. Então todos os detalhes, né? Porque às vezes você quer pegar só um princípio e aplicar ele até pode funcionar. Mas quando você dá uma olhada no panorama e você compreende, aí, cara, aí você vai entrar numa ascendência preciosa. Então aqui essa sentença, olho por olho, dente por dente, é dentro do contexto judicial. Se acontecesse de você derramar o sangue de uma pessoa de uma outra família, o sangue de uma pessoa da sua família seria e essa ação era uma questão de honra. Era uma questão de honra para com outra família. Da minha família alguém morreu. Então, para a minha honra não ser ferida, eu tinha que matar alguém da outra família. Então, esse comportamento era uma questão de honra. Só que também isso foi instituído para não ser desigual, porque quando você está tomado pela raiva, você está tomado pelo espírito de assassinato, você quer matar todo mundo. Você quer matar a família inteira, você quer matar até os cachorros. Você é tomado pela... Então, isso aí era para uma igualdade na sentença. Só que os fariseus, eles trouxeram isso para o âmbito pessoal, muito bem dito pelo Clisma, que eles queriam administrar a lei fora do sistema judicial. E não foi isso. Jesus veio para reposicionar. Então, a religião, ela sempre vai querer trazer a administração da lei para as mãos dela. Então, uma pessoa que quer fazer justiça própria, possivelmente ela esteja muito ligada à religião e à religiosidade. Wellington, se me permite, falei na aula passada do Clisma, né? Só que uma coisa que eu estava estudando era a questão da lei, né? Então, existia a lei que o Senhor instituiu por meio de Moisés, que se eu não me engano eram 600 leis, e existia a lei, que era para guardar 600 leis que muitos diziam que era impossível. Os fariseus então criaram a lei. Então, se estava expresso ali, se você matar, então você terá que ser morto. Só que daí eles não conseguiam ter realmente esse senso de cumprimento dessa lei. Então, o que eles criavam? Uma lei para você não chegar perto de pecar contra essa lei. Então, de 600 viraram 6.000. Né? Então, os fariseus eles instituíram 6.000 novas leis para guardar aquelas outras leis. Só que daí entra o senso do homem. Né? Então, você vê claramente eles distorcendo a lei original com as leis que eles mesmos instituíram. E aí entra a questão da religiosidade. E quem segue hoje essa mesma, digamos, doutrina, né, que Cristo veio como um cumprimento da lei para falar, olha, vocês criaram muitas leis dos homens, eu vou voltar para os princípios básicos que o Senhor quis dizer quando Ele deu a Moisés. Foram os próprios seguidores do Islã. Né? Então hoje nós vemos lá o Alcorão sendo constituído por leis de leis. Então eles têm como base essa parte até mesmo as partes de Moisés e dos profetas, só que eles colocaram dentro
desses princípios elementares, né, das leis elementares, as leis deles. E hoje a gente vê a bagunça que virou, você vê o extremismo que virou, né? Então Jesus ele vem falar isso para os fariseus: olha, se vocês continuarem por esses caminhos, vocês vão viver tipo leis que não tem nada a ver com as leis de Deus, leis que foram vocês mesmos que criaram em nome de Deus. E a gente pode estar tratando desse assunto e ver que o próprio Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, mas por causa da dureza de coração do homem. Porque se você olhar antes da lei, então Moisés foi um assassino. Como é que Deus dá os 10 mandamentos para alguém que foi um assassino? E se a gente interpretar a lei na íntegra, como ali na íntegra, a gente vai falar: pô, que Deus louco que é esse? A questão assim, essa questão de lei, de ética, de moral, cada nação tem, cada povo tem, cada religião tem, mas uma palavra que você não acha tudo isso é graça. A graça, você não ouve falar no Islã, você não ouve falar no hinduísmo, você não ouve falar essa palavra que faz toda a diferença. Nem no judaísmo. Nem no judaísmo, né? Pode compreender, né? Mas essa palavra é a chave, graça, esse conceito. Mas em tudo isso, por trás da lei, por trás da sentença, por trás do olho por olho, dente por dente, eu consigo ver o Espírito do próprio Senhor, a natureza do próprio Deus, por trás de tudo isso. Porque Deus deu a lei, Deus chamou Moisés para subir o monte, Deus deu uma legislação através dele, mas Moisés tinha sido um assassino. Então eu vejo a graça do próprio Deus. Claro, tem toda uma história, um enredo por trás, até Deus dar essa condição para Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto. Então ali foi o exílio de Moisés, onde ele pagou a sentença dele. Então existe um caminho. E se alguém matou alguém? Daí é um assunto delicado, a gente tem que sentar e conversar e ver a luz da palavra. Mas eu acredito que uma base para tratar esse tipo de coisa é a lei, é o que Deus fez com Moisés. Amém? E também Deus ele não vai dizer duas coisas, ele vai olho por olho, dente por dente. Na verdade, isso foi interpretado pelos fariseus dessa forma. Mas o texto diz que a vingança pertence ao próprio Deus. Alguém poderia ler, por gentileza, Levíticos 19, versículo 18? Então essa é uma recomendação do próprio Deus. Você não se vingará nem guardará rancor, mas amarás o seu próximo. Meu Deus. Imprime em mim essa palavra. Como essa questão olho por olho, dedo por dedo, está encalacado na vida da igreja, né? Pesado. Porque você pensa assim, não, eu tô certo. Deixa lá, daqui a pouco você vê o que vai acontecer com aquela outra pessoa. Meu Deus, me misericórdia. Isso é o diabo. Isso é uma vingança. Porque em vez de você olhar assim, não, eu fui injustiçado, mas Deus pode fazer aquela pessoa se arrepender e restaurar algo, você já fala, não, daqui a pouco você não vê o que vai acontecer. Aí isso está muito encalacado no ser humano, no meio da igreja. Olha a profundidade disso. Né? E existem casos. Existem casos onde a gente mata a pessoa comportalmente. Como? Isolando. A pessoa fez algo que não me agradou. Ô Gabi, aquela pessoa lá me falou um negócio aqui. Daí você vai no Steve. Ô Steve, aquela pessoa me falou um negócio, hein? Ô mãe, fala pra tua mãe. Ô mãe, aquela pessoa me falou um negócio. Então daqui a pouco a pessoa ela está isolada. Você matou a pessoa comportalmente. Eu julgo pela minha vista, né? Eu julgo por um comportamento, eu julgo por um momento. É muito comum da nossa parte, muito tentador, a gente colocar a gente como a vara de medir, né? Então, eu me coloco como a vara de medir,
Vou comparar o comportamento do outro ao meu. A gente não fala propriamente isso, mas por trás, a intenção a gente está falando, você tem que ser igual eu. Então, isso é uma coisa. Isso aí é tão natural, a gente faz isso todo dia, a gente faz toda hora, a gente faz com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com o amigo que a gente está fazendo turno. A gente que é músico, né? Não toca igual eu, né? Não merece, errou, não merece estar ali, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Acho que até o Pedro, naquela circunstância de ter cortado a orelha lá, eu acho que o que nutria ele era esse olho por olho, dente por dente. Tipo, esse cara quer matar uma pessoa, então eu vou matar ele antes. Também Jesus não está falando para a gente ser passivo. O texto diz que a gente tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Não quer dizer que a gente tem que ser passivo. Mas aqui está falando das pequenas coisas. Está falando das pequenas coisas. É diferente de você ter algo que você tenha que ceder, tipo, nas pequenas coisas, e é diferente daquilo que você tem que judicialmente, aquilo que vai fazer sentido, que vai alterar a sua vida ou a vida das pessoas que estão à sua volta. Meu irmão me emprestou um dinheiro e não me pagou. Perdoa ele. Eu estava na rua e o cara bateu no meu carro e deu perca total. Isso é judicial. Isso aí vai alterar a tua vida, vai alterar a vida da tua família, vai alterar o teu trabalho. Então existem coisas e coisas. Até Jesus exorta Pedro nessa mesma hora, ele fala: Pedro, se você ferir com espada, você vai ser ferido. E ele fala: se eu quisesse chamar meu pai, ele morreria 12 legiões de anos. E ele cata a orelha de mal que coloca o a justiça própria, né? Existe a justiça própria e a justiça de Deus. Quando Jesus virou as mesas no Sinédrio, era a justiça própria ou a justiça de Deus? Sempre foi justiça. Seguindo, fala aqui para a gente não resistir, né? Versículo 39, porém eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Aqui também fala dos pequenos insultos e das pequenas coisas. Não falam de você virar a outra face de coisas que você tenha que ir no âmbito judicial. Então fala das pequenas coisas. E quando você agride o rosto de uma pessoa, o outro lado faz um revérbio, que é como uma retaliação. Então isso fala de um abuso verbal. Então você é agredido numa face, e da outra face, tipo, não quer dizer, eu sou um bobão, eu sou passivo. Não, da outra face é o seguinte, eu não vou revidar. Então, porque o efeito de você tomar um tapa no rosto é o revérbio no outro rosto. Então está falando de você não revidar a agressão. Então, não resistir, dar a outra face tem a ver com esse ponto. Então, Jesus, novamente, ele restaura o espírito da lei e ele fala de abuso verbal. Então, está escrito assim, isso fala de abuso verbal e não de violência física. Jesus aplica o princípio da não retaliação, além de simplesmente evitar se vingar fora do sistema judicial. Mateus 5, verso 39. Quem quer que ele dê um tapa na bochecha direita, vire à esquerda para ele também. Então, não é ser manso, além da conta, não é ser passivo, é realmente não devolver na mesma moeda. Tanto é que 1 Pedro 2,23 diz, quando ele, Jesus, foi insultado, não repeliu em troca. Quando sofreu, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com retidão. Amém? 1 Pedro 2,23. Quando ele, Jesus, foi insultado, não repeliu em troca. Quando sofreu, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com retidão. Então Deus, ele é o justo juiz.
Nem sei se vou chegar. Tipo, o que Jesus ele tá o por detrás que Jesus está falando com isso é algo que a gente briga todo dia, que a gente tem que lidar toda hora, a gente tem que administrar isso em nós, tem que administrar isso nos nossos cônjuges, é não se ofender facilmente. Então, eu acho que o princípio de você dar a outra face é você não se ofender facilmente. Então, é isso que Jesus quer ensinar, não se ofenda facilmente. E mesmo se for ofendido, perdoe. Abençoe. Eu vou ler aqui Romanos 12, vou ler alguns versículos, 14, o 17, o 19 e o 21. O 14 diz assim: abençoe e não amaldiçoe. O 17, repita que ninguém seja mal pelo mal. 19, amados, não se vinguem. 21, não sejais vencidos pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mateus 5, 11 e 12. Alguém poderia ler, por favor? Se as pessoas o insultam porque você representa a justiça, então o Senhor o recompensará. Mateus 5, versículos